Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que seja uma noite proveitosa para todos nós. Primeiramente, nós vamos esquecer um pouquinho das nossas agitações, vamos esquecer um pouquinho das nossas aflições, de tudo aquilo que trouxemos conosco que possa nos prejudicar nesse instante de reflexão. Vamos passar uma esponja no nosso pensamento e vamos simplesmente sentir a atmosfera de paz aqui reinante. Sentir que estamos reunidos todos em nome de Deus, nosso Pai, e que nada de mal poderia nos suceder. Portanto, como há pouco foi dito, aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas em nome de Deus, ali Ele estaria no meio de nós. Então, que a paz de nosso Senhor esteja conosco e que nós vivamos esse momento com intensidade, guardando em nosso coração os ensinamentos que vão ser abordados, para que lá no mundo lá fora, nos momentos das nossas aflições e dificuldades, possamos recordar aquele conselho, aquela anotação tão importante que vai fazer toda a diferença nas nossas tomadas de resolução. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o 57º livro que o Chico Xavier trouxe para nós, chamado Vozes do Grande Além. Na realidade, ele é vamos dizer assim, seria a segunda edição do livro Instruções Psicofônicas. Só para quem não conhece sobre o assunto, vou falar um pouquinho. Esse livro foi feito através de uma coletânea de mensagens que foram recebidas durante as reuniões mediúnicas em que Chico participava lá em Pedro Leopoldo. Foram gravadas em um gravador manual e depois transcritas para o papel e viraram livro. E esse livro, Vozes do Grande Além, traz uma coletânea de mensagens recebidas por Chico Xavier e que tem inúmeras abordagens das mais distintas possíveis. Desde a instrução dos nossos mentores espirituais até mensagens de espíritos sofredores, aqueles que foram atendidos nessas reuniões, receberam todo o auxílio, todo o tratamento, para que pudessem voltar à sua normalidade. E eu escolhi uma passagem para a gente conversar hoje sobre esse tema, que é um depoimento de um irmão nosso, de um espírito que ali comunicou-se e cuja história dele pode fazer assim uma grande ligação com a nossa história. Ali está refletida, sintetizadamente, a história de uma vida. Então, em pouquíssimos detalhes, como é impossível uma abordagem maior, em tão pouco tempo, mas que dá para a gente pegar o cerne da questão. E conta esse espírito que, lá para o idos do começo do século XX, na sua plena juventude, ele se enamorara de uma moça de família rica, cheia de bens materiais, e ela era a única herdeira. O seu pai já era um homem idoso, doentado, e sua mãe já houvera falecido. Então ela era a única herdeira de toda a fortuna. E ele sabia disso. Então traçaram os seus planos. O consórcio fora feito, e algum tempo depois, pouco tempo depois do matrimônio de ambos, o seu sogro veio a falecer.
E ele, naturalmente, homem, começo do século passado, era outra era, né? Ele passou a tomar conta dos bens, dos inúmeros bens que pertenceriam agora à sua esposa. Foi-lhe feita uma procuração, então praticamente tudo pertencia a ele. E o que ele fez? Investido dessa procuração, vendeu todos os bens, adquiriu uma grande fortuna e fugiu para a Europa, deixando a esposa na mais plena miséria. Vejam bem, a gente pode associar uma história dessa como se fosse de um filme, né? Uma novela, mas isso é vida real. A gente não sabe, a gente não toma conhecimento, mas na vida de tantas e tantas pessoas por aí afora ocorrem dramas desse tipo, ou de outras, com outras nuances, mas que vêm a prejudicar imensamente outras pessoas. É nesse quesito que nós vamos prestar a maior atenção. Bom, investido dessa grande fortuna, demandou para a Europa e lá pôs em prática todos os seus planos. A vida fácil, jogatina, todo tipo de mordomia, e o tempo vai passando. E o dinheiro, logicamente, ele não se reproduz. Ele vai sendo desgastado. E numa vida assim, sem rumo, sem limites, rapidamente a fortuna foi gasta. Em noites desgastantes, com ela veio a doença física, veio a tuberculose. 5 anos, foram exatamente 5 anos em que ele teve a possibilidade de gastar, de realizar os seus intentos. Mas eis que chega a doença e a miséria. E ele pensa retornar ao Brasil. E assim o fez. O remorso já tomava conta do seu ser. Era a dor fazendo o seu papel despertador. A grande amiga que muitos querem na longe, mas que sempre se achega perto de nós quando precisamos da retificação. Ela é a nossa companheira. E a esse irmão, ela não se absteve de ajudar. Veio a doença, veio a miséria. E ele pensara em quem? Em procurar a ex-esposa. E assim o fez. Mas aí veio o golpe fatal. Ao tomar conhecimento do que acontecera com ela, ficara sabendo que, não aguentando a miséria, não tendo recursos para se manter, encontrou na prostituição o último recurso e dela se valeu. E nesse período, nesses 5 anos, manteve essa vida, vindo a contrair moléstia incurável. A partir do instante que adquiriu essa doença, foi colocada em isolamento e ali veio a falecer, justamente quando ele retornara para o Brasil. E chegara então o momento do remorso aparecer. Já estava doente e o remorso veio arrebatar ainda mais o resto de saúde que tinha. E viera a falecer, cerrando assim uma vida de desvarios,
e de grandes débitos. Quantos de nós, neste mundo imenso, erram de tal forma para com o semelhante? Aos olhos da justiça humana, passa-se desapercebido. Tantos e tantos crimes ficam impunes, tantas pessoas abandonadas, tantas crianças deixadas ao relento, ao léu. Quanta fome que fora criada justamente pelo egoísmo de alguns, que subtraem dos outros aquilo que deveria lhes sustentar para apenas gozar as benesses da vida. Chega o momento do acerto de contas. Retorna-se, então, como sabemos, ninguém morre, somente o corpo físico. E em retorno à pátria espiritual, estamos face a face com a nossa consciência. E como se encontrava a consciência desse nosso irmão? Como se encontrava as questões referentes à sua ex-esposa? A dor do remorso excruciante. E o pior, soubera que ela, pela vida que levara nesse instante, nesses 5 anos, contraíra também enorme débito. E estivera em condições piores do que a dele. Chega o tempo, então, que o sofrimento há de cessar. E passam-se 30 anos. Imaginemos essa situação, 30 anos de remorso, de dor, de sofrimento, de julgamento que fazemos para conosco mesmo, pelos nossos atos translocados e pelo mal que fizemos ao próximo. Iguais a esses apontamentos neste livro, tem outros tantos. Mas este que eu escolhi para abordarmos fala da misericórdia de Deus. Nós não fomos criados para o sofrimento, para a dor. Ela se constitui apenas um reflexo de nossos atos. E tão logo nós reparemos nossos débitos, essa amiga dor nos abandona e deixa-nos com a luz do amor a substituir as lacunas que ela preenchera. Uma vez que fora recolhida aos postos de atendimento, que soubera da sua situação, certificara-se da gravidade dos seus atos, pediu então informações de como reparar o mal que fizera. Como corrigir tudo isso? O mal já estava feito, não tem como voltar atrás. Mas o que fez? Então fora-lhe aconselhado: você tem que voltar à Terra, reencarnar e corrigir esses débitos. Então foi-lhe preparada uma nova existência. Nessa existência, haveria um ser ligado a eles que já se prontificara a recebê-los como filhos do coração, ambos, a ele e a ela. Nasceriam como gêmeos, nasceriam unidos e viveriam um para o outro. De acordo com os débitos de cada um deles teria
o seu ressarcimento a ser feito. Em certa altura da sua juventude feminina, a sua esposa iria sofrer um acidente. Iria ficar totalmente dependente dele, tetraplégica. Suponho eu. E por quê? E por que essa, entre aspas, por que essa punição para ela? Não é uma punição, é uma retificação. Impossibilitada de tomar rumos à sua vida, ficaria na dependência dele. E também se desligaria das entidades trevosas que a subjugavam. Vejam bem, o meretrício, o que há por trás ali de tão trevoso, ainda a atormentava. Então, o que nós podemos entender como suplício, na realidade é a cura. Ele, em uma família humilde, após o acidente, ia ser o único arrimo de família. E ela estaria totalmente na sua dependência. Ele teria que cuidar dela o resto da vida. Trabalhar com o suor do seu rosto, manter a dignidade e o alimento à mesa e dar-lhe todo o carinho para que se reharmonizassem. Aos olhos do mundo, se nós não virmos a primeira parte da história, a gente vai achar aí uma grande injustiça. Uma pessoa saudável, sadia, em tenra idade, sofrer um acidente e ficar totalmente aleijada, na dependência do irmão que a sustentará pelo restante da existência. E para ele, o que soou essa nova oportunidade? Não teria condições de consolidar os seus sonhos juvenis. Teria uma vida totalmente dedicada à irmã ou ex-esposa. Mas se realinhariam na história real da nossa vida, pelo mundo afora. Tantos e tantos dramas semelhantes ocorrem. E nós não entendemos o porquê de tanto sofrimento. Porque não temos a condição de alçar as nossas vistas para o pretérito que está encoberto. Mas saibamos, compreendamos que Deus é justo, soberanamente justo e bom, e que nada nos acontece que não seja para o nosso bem, mesmo que, aparentemente, nós entendamos como uma injustiça, muito sofrimento. Mas não é. É a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos de errado, temos que corrigir. E essa é uma oportunidade grandiosa deste espírito, desse irmão, se reharmonizar com a sua consciência. E aquela pessoa que ele prejudicou, agora ele está tendo a oportunidade de encaminhar, de dar amor, de dar atenção, de doar-se para que ela viva, de doar-se pelo semelhante. E isso tem um nome, chama-se amor. Às vezes compreendemos o que é o amor nas dificuldades extremas, nos sacrifícios. Porque quando a vida nos acena com todos os seus gozos, com todas as suas facilidades, nós damos asas
aos nossos defeitos, aos nossos sonhos sem sentido, ao nosso orgulho desvairado, à nossa vaidade que não tem o porquê de ser. Quando nós não compreendemos quem nós somos e achamos que tudo nos é permitido, caímos na mais absoluta ignorância, porque sem o freio da lei de causa e efeito, nós nos deixamos levar pelos desvarios da nossa vontade, sem pensar no semelhante, sem pensar na dor que nós podemos causar, sem pensar que tudo nesse universo é harmônico. E quando nós desarmonizamos algo, seremos nós mesmos que iremos recolocar peça por peça no seu devido lugar, mesmo que leve séculos ou milênios. Somos responsáveis por tudo. Uma das coisas que sempre abordo nos nossos estudos ou nas nossas palestras é justamente a responsabilidade que nós temos em todos os quesitos da nossa vida, a começar do nosso pensamento. Sim, o nosso pensamento influencia na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Quando nós endereçamos um pensamento de vingança, de desafeto, de raiva para o semelhante, quem quer que seja, nós somos uma fonte criadora que vai produzir uma força que chegará até este e retornará para nós. Lembrando que os nossos atos, antes de serem consolidados, foram criados pela nossa mente. Então, ter uma mente sadia, ter um coração sadio, sermos fraternos, justos, bons, tolerantes, é o segredo de uma existência de paz e de vitória, sim. Então aprendamos a pensar bem, a expressar bem, a agir bem e a trabalhar no bem. Esse é o leme da nossa vida. Tudo que nós criamos vai e vem. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Amor gera amor. Mas o contrário também se dá. Raiva gera raiva. Ódio gera ódio. Perseguição gera perseguição. E quem criou isso? Nossa mente. Por isso, importantíssimo, lembrar uma frase de Jesus: perdoar sempre. Se alguém lhe bate em uma face, oferece a outra face. Se alguém te faz o mal, faça o bem. Se alguém te desaponta, faça algo pelo próximo. Afinal, Jesus não aconselhou-nos a amar os nossos inimigos? Não falou que amar a quem nos ama é muito fácil. Mas e amar os inimigos? É apenas compreender que todos têm falhas. Você oferecer, como eu disse, a outra face. Se alguém lhe faz o mal, faça o bem. Assim você anula o mal. Mas se você replica na mesma moeda, isso vira um loop constante, que não vai ter fim, até que um ceda
e perdoe. E a vida nos cobra sempre o ressarcimento dos débitos. Mas, corrigindo a frase, não é a vida, é a nossa consciência. É a nossa consciência que requer isso, que pede, que anseia por isso. Nós vemos hoje, no mal do século, a depressão, né? Que assola tantas e tantas pessoas por aí afora. Então, onde que acham que há a origem da depressão? É uma causa orgânica? É um vírus? É uma bactéria? Não, não é. É reflexo do nosso passado, da nossa consciência que nos cobra. Ah, mas eu não lembro. Mas eu tenho uma consciência. Lembremos-nos, nós somos espíritos. Nós estamos temporariamente nesse corpo jovem, mas nosso espírito é muito antigo. No arcabouço espiritual estão todas as informações. Está o nosso dossiê completo na nossa consciência. Mas esse cérebro físico não registra, porque ele só registra coisas depois do nosso nascimento. Anteriormente, nosso cérebro físico não se lembra. Mas, junto a esse corpo físico, quem que o anima? Nosso corpo espiritual. E nele está todas as informações da nossa existência. Todos os nossos erros, todos os nossos acertos, todos os nossos amores, todos os nossos inimigos, todos os nossos sonhos, todas as nossas derrotas. Está intrínseco em nós. Quantas e quantas coisas nós já fizemos, quanto já erramos, e quanto a nossa consciência nos acusa. Às vezes, nós não nos movimentamos para melhorar, e a consciência vem paulatinamente nos cobrando os acertos de contas. E vem aquela dor moral, vem aquela angústia, aquela falta de sentido na vida, porque nós não encontramos o caminho certo a seguir. Nós não nos reharmonizamos e a nossa consciência nos cobra. Cada vez que nós fugimos às nossas competências, logicamente, a frustração nos acompanhará, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E esse progresso se faz individualmente, às custas de trabalho, esforço, aprendizado, suor, burilamento, aquisição de virtudes, trabalho no bem. E quando nós desviamos do caminho, a nossa consciência nos acusa. A vida nos dá condições de retificar. Mas espero que não precisemos de uma nova reencarnação de dor, de dificuldades, de sofrimento, de moléstias, para retificar um passado delituoso. Se outrora viemos a falhar, que hoje nós venhamos a compreender a excelsitude da vida, a maravilha que nos fora destinado para estar aqui, nesse paraíso terrestre, na condição de alunos, de aprendizes do amor, da virtude, do perdão,
e da misericórdia, e que saiamos desta existência com pleno êxito naquilo que nos compete. Apenas o que Jesus nos pede é que melhoremos a cada dia. Não há um tempo estipulado para isso, mas que esforcemos a cada instante para superar, para retirar do nosso íntimo as más tendências e fazer brotar ali a angelitude que nos aguarda. Que sejamos amor, que sejamos paz, que sejamos caridade, que vivamos nela, que a compreendamos e que não erremos para com o próximo. Se tem a figura do Cristo estampada em algum lugar no plano físico, a figura do Cristo se faz no semblante de cada um dos nossos irmãos. Então, cada vez que maltratarmos alguém, na realidade, é o Cristo que nós estamos maltratando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Se vocês tiverem a oportunidade, a curiosidade de ler esse livro, Vozes do Grande Além, Federação Espírita Brasileira, 1957, no YouTube, tem todos os capítulos desse livro, nos originais gravados com a voz do Chico Xavier, recebendo essas mensagens. Basta vocês colocarem lá Vozes do Grande Além e vocês vão ouvir toda essa história e outras tantas narradas na íntegra, como aconteceram há tanto tempo atrás. Espero que seja e que funcione como inspiração para cada um de nós, para que não erremos para com o próximo e para que façamos o melhor de nós, porque a vida é muito curta, muito rápida e qualquer endividamento vai constituir apenas um atraso na nossa caminhada evolutiva. Que Deus nos abençoe e ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.